Gostaria de vos dar as boas-vindas e agradecer a vossa presença na cerimónia de inauguração do terminal rodoviário de Torres Vedras. Convido para o descerramento da placa inaugural a Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Laura Rodrigues, o Secretário Técnico do Centro 2020, Bernardo Campos, o Diretor da Barraqueiro Transportes, Filipe Covas, e o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, David Lopes. Convido agora a subir ao palco Laura Rodrigues, Bernardo Campos, David Lopes e Filipe Covas. O terminal rodoviário foi alvo de uma intervenção de modernização e melhoria das suas condições de funcionamento por meio da construção de uma cobertura para o espaço de espera e tomada de passageiros, situada junto ao cais de embarque. Esta cobertura permitiu melhorar a proteção contra agentes climáticos e aumentar o sentimento de segurança. Para nos dar as boas-vindas, convido o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, David Lopes, a usar da palavra. O terminal rodoviário de que me lembro, enquanto era criança e adolescente a crescer na cidade de Torres Vedras, situava-se, como todos se recordam, no centro da cidade. E era para aí que inevitavelmente convergia o fluxo de passageiros. Nessa altura, o trânsito não era tão abundante, a cidade tão grande, os serviços e a oferta em Torres Vedras tão ricos. Hoje, nesta requalificação e modernização do terminal rodoviário, celebramos por isso o progresso, que não é o progresso da área da mobilidade, mas antes de todas as áreas à qual a mobilidade teve e tem de dar resposta. Torres Vedras é hoje um concelho admirável pelas escolas, oferta cultural e desportiva, investimento privado e recursos naturais. Essa abundância tem de ser suportada por infraestruturas que deem respostas dignas às necessidades dos cidadãos. E é isso que vemos aqui hoje. A manifestação prática do desenvolvimento do nosso território e da forma como a autarquia tem de estar em constante melhoramento dos espaços e serviços pelos quais é responsável. É isso que vemos aqui hoje. Também a Junta de Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães está atenta aos espaços públicos e ao que é preciso ainda fazer. Na verdade, o que melhor caracteriza a nossa ação como autarcas é a certeza que há sempre o que fazer. O melhor autarca não acha que está tudo feito, antes pelo contrário. E no caso da mobilidade, existem outras medidas a tomar que podem e devem acompanhar esta transformação do terminal rodoviário. Devemos olhar para a requalificação e beneficiação dos abrigos passageiros como uma prioridade. Sabemos disso e vamos cumprir essa renovação. Devemos continuar a olhar, em conjunto com a Câmara Municipal, para a beneficiação, conservação de pavimentos, estradas, caminhos, arruamentos. Sabemos disso, vamos continuar a exigir, mas também vamos continuar a colaborar com essas intervenções. Por outro lado, interessa também à Junta de Freguesia certificar-se que todos os torrienses são servidos pela rede de transportes em Torres Vedras. Por isso estamos atentos às localidades com menor densidade populacional merecem que o Serviço Público de Transportes as sirva também. Tal facto é fundamental para fixar populações nestes territórios, fazendo-os crescer e permitindo corrigir algumas assimetrias existentes. Estou certo de que partilhamos todos uma grande satisfação em estar aqui hoje e que olhamos para este espaço com entusiasmo, porque é a promessa de um desenvolvimento contínuo. Como autarca, olho também com respeito pelos compromissos que me exige e que vou cumprir. E permitam-me, sinto-me também orgulhoso por ver concretizar mais um sonho de um grande amigo meu. Obrigado a todos pela presença. Aquilo que estamos aqui hoje a inaugurar, na realidade, não é propriamente o terminal no seu conjunto, mas é esta belíssima peça de arquitetura que aqui temos e que é a cobertura do espaço onde temos as diversas linhas com as diversas carreiras e onde os utentes se podem abrigar. Portanto, no fundo, aquilo que nós temos aqui hoje é uma requalificação excelente de um espaço que efetivamente já aqui existia. E eu, exatamente por causa deste espaço existente aqui da inauguração, vou começar ainda um bocadinho mais atrás do que o Sr. Presidente de Junta, porque ele é muito mais novo e, portanto, lembra-se bastante mais à frente. Eu lembro-me de quando era miúda e, portanto, há mais de 50 anos, aquilo que existia era ali a garagem dos Claras, com as caminhonetas, como chamávamos na altura, não é? As caminhonetas dos Claras, e atrás da igreja de São Pedro
a garagem do João Henriques com as caminhonetas do João Henriques. E, portanto, este foi efetivamente o início em Torres Vedras daquilo que foi os transportes, que são os transportes públicos. Não o sistema público de transportes, mas os transportes públicos aqui assim na nossa cidade. É claro que as cidades crescem, a nossa também, felizmente, e de uma forma muito substancial. Os tempos mudam e, naturalmente, que essa fase foi ultrapassada e então o terminal passou para o sítio onde teve imensos anos. Portanto, em 95 foi então construído o terminal na Avenida General Humberto Delgado, onde se manteve até há alguns anos. Naturalmente que estava no centro da cidade. Na altura, quando foi para lá, não é? Em 1995, estar ali naquele espaço era excelente, era o ideal e era exatamente aquilo que a cidade queria que acontecesse. O paradigma era efetivamente muito diferente daquilo que é hoje. Aquilo que nós queríamos todos era ter os transportes muito perto de cada um de nós e, claro, a cidade também não tinha a dimensão que tem hoje. E, portanto, foram diversos anos em que realmente tivemos ali aquela âncora. Naturalmente que os tempos também vão mudando também naquilo que é o entendimento do espaço público das cidades e da forma de utilizar o espaço público da cidade e, a partir de determinada altura, o que nós tivemos foi uma grande concentração de estacionamento em toda aquela zona centro da cidade, cada vez com maiores dificuldades realmente para a mobilidade se poder dar, com situações algumas vezes com bastantes dificuldades naquelas avenidas e, portanto, foi tempo para repensar aquilo que era a mobilidade da cidade. E, portanto, em 2007 foi feito um plano estratégico para a mobilidade da cidade, que identificou, naturalmente, as fragilidades da nossa mobilidade dentro da cidade de Torres Vedras e, exatamente, uma das fragilidades era o facto de termos ali, no meio da cidade, o terminal rodoviário e algo de muito interessante é que as pessoas que iam para Lisboa eram muitas, portanto se deslocavam realmente de transporte público para Lisboa eram muitas e deixavam os seus carros junto ao terminal, fazendo com que o estacionamento durante todo o dia fosse muito intenso e, portanto, com grandes problemas para a mobilidade da cidade. É claro que estas coisas fizeram com que se repensasse a localização do próprio terminal e alguns anos depois, portanto em 2014, o terminal acabou por vir provisoriamente para este local onde se encontra hoje. Originariamente, portanto, o terminal deveria ser um pouco mais à frente, deveria ser construído um pouco mais à frente e este espaço aqui era o espaço provisório. De provisório foi andando todos os dias e foi melhorando, não é? Portanto, com o espaço para as bilheteiras, com o espaço para as casas de banho, etc., abrigo, e, portanto, a partir de determinada altura estava mais ou menos consolidado este espaço aqui para ser o espaço do terminal rodoviário. Com umas lonas que foram muitas vezes faladas na Assembleia Municipal, até porque realmente era uma cobertura muito pouco eficaz para os dias de vento, para os dias de frio, aqui assim nesta zona. Houve depois então a possibilidade de se fazer então a substituição dessas lonas, tanto mais que elas, quando foi o temporal, acabaram por ficar muito danificadas. E surgiu também a oportunidade de haver financiamento para se fazer este projeto que aqui está, portanto, para se construir realmente toda esta zona de abrigo, substituindo então as anteriores lonas que aqui se encontravam. E, portanto, como o financiamento era para a requalificação do terminal rodoviário, como este local já estava consolidado, então fez-se exatamente essa requalificação e creio que muito bem, aquilo que nós aqui temos é algo de muito agradável em termos visuais, mas muito funcional também para o nosso terminal rodoviário e para as pessoas que fazem a sua utilização diária. Eu queria deixar apenas ainda aqui assim alguns números, porque creio que é importante que realmente a gente faça este realce. Este terminal que aqui está, portanto, e esta zona que foi construída tem 16 cais, mais 4 linhas para o TUT e mais um espaço para os táxis, como nós podemos ver. São 30 as carreiras da Barraqueira Oeste que aqui existem e mais 15 de outros operadores.
são cerca de 5.000 passageiros diários em tempo de escola. Portanto, durante o período letivo, temos cerca de 5.000 passageiros a passar exatamente por aqui nas diversas carreiras. São cerca de 100 autocarros diários e mais de 250 partidas do terminal em período escolar. Creio que isto são efetivamente números que são muito significativos, a acrescentar àqueles que nós já sabemos que são muito grandes também e que têm a ver com as diretas para Lisboa. São 104 horários com frequência entre 5 e 10 minutos, portanto, no período de hora de ponta, e, portanto, 30 minutos depois nos outros horários. Portanto, creio que isto mostra bem, realmente, aquilo que é a frequência deste espaço, a necessidade de termos aqui realmente um espaço como deve de ser, a importância de o podermos proporcionar aos torrienses, mas a todos aqueles que trabalham também nas diversas operadoras que nos servem aqui, assim, aqui na nossa zona. Refiro ainda que este espaço aqui, portanto, tem características que nos permitem associar àquilo que é o desenvolvimento da cidade em termos da mobilidade e em termos ambientais. Nós temos à volta parques de estacionamento, que são os parques de estacionamento gratuitos aqui nesta zona da cidade, para que realmente as pessoas possam deixar com tempo suficiente, não é? Portanto, em permanência, os seus veículos à volta do terminal e, portanto, possam apanhar depois os seus autocarros. Temos bicicletas partilhadas aqui assim neste espaço também, portanto, as nossas agostinhas. Temos carregadores elétricos, portanto, a coluna com dois espaços de carregamentos elétricos e, portanto, acabamos por ter aqui associado uma série de elementos que qualificam este espaço e nos dão realmente a noção, e a todos aqueles que aqui o utilizam, de que estamos perante algo que tem a ver exatamente e que contribui para a mobilidade sustentável na nossa cidade e, naturalmente, para a descarbonização que se pretende realmente que esteja no dia-a-dia e na ordem do dia do nosso trabalho e que faz parte daquilo que é a estratégia de desenvolvimento da própria cidade. Um agradecimento a todos novamente por aqui estarem e que este seja um espaço que continua a ser muito vivido e da melhor forma por todos. Muito obrigada. Guia do Oeste, o guia da nossa região. Tudo o que procuras está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Mafra, o Oeste de Portugal. Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu guia da nossa região, em papel ou online na internet. Guia do Oeste, guia.pt. O seu guia.